Ao vivo, caso Genivaldo. A gente mostra sempre qualquer novo desdobramento desse caso, pela importância, por respeito à família e porque você que está em casa sempre nos pede que esteja investigando, divulgando, mostrando aqui todo o passo a passo da justiça. Desta vez, a justiça negou habeas corpus para os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo. Eles estão presos, a defesa deles pediu habeas corpus, mas foi negado. Lucas Moura na cena. Lucas, você que, enfim, amplamente sabe desse assunto, já fez infinitas matérias e entrevistas. O que é que isso significa, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana, mais uma vez. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, para que a gente possa explicar e responder essa pergunta, mais uma vez a gente conta com o apoio, com o auxílio do Dr. Ives Melo, Mona Lisa Batista, Lucas Alves, que são os advogados que representam a família de Genivaldo. Ao longo de todo esse processo, de todo o desenrolar dessa história, eles estão como verdadeiros parceiros da sociedade, trazendo esclarecimentos e sendo de alguma forma a voz que nos traz esclarecimentos sobre o processo, que agora é processo, sobre o inquérito policial e por aí vai. Eu vou começar aqui conversando com o doutor Ives. Doutor Ives, prisão decretada, eles estão presos. Eles pediram o habeas corpus. O que é que eles alegaram? E esse habeas corpus foi negado, né? Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Lucas. Habeas corpus negado por unanimidade. Bom ressaltar que são 3 desembargadores que atuam perante o TRF na 5ª turma. E esse habeas corpus ele foi negado por unanimidade. Ocorre que os requisitos da prisão preventiva expostos pela Procuradoria da República, atuante aqui em Sergipe, já demonstravam ali a consistência para a manutenção da prisão. E em razão disso, o tribunal acolheu o pedido do Ministério Público Federal, o parecer, e também manteve essa prisão por unanimidade. O que significa, então, a manutenção da prisão? Obviamente, o efeito imediato é que eles continuam presos, né? Mas eles podem ainda recorrer, podem fazer algum outro tipo de tentativa? O sistema recursal brasileiro ele é bem amplo, tá? Então, há a possibilidade, sim, da defesa técnica dos agentes interpor recurso, se assim entender necessário nesse momento, ou, eventualmente, em um outro momento, impetrar outro habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas vocês imaginam que esses pedidos não serão aceitos, né? Vocês mantêm a ideia de que os pré-requisitos para a prisão, eles continuam presentes? Olha, já havia uma sinalização pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que foi a primeira a fazer esse tipo de sugestão, demonstrando que os requisitos estavam presentes. Depois foi corroborado pela defesa da família do senhor Genivaldo, em que os requisitos já estavam presentes naquele momento, e após toda a investigação, só foi confirmado ainda mais a presença de tais requisitos, que culminou na prisão dos agentes. É bom só ressaltar que os agentes da PRF já se tornaram réu na ação penal, e esse pedido de prisão ele veio exatamente concomitante com o oferecimento da denúncia. Ou seja, ele veio ainda com um acervo probatório muito maior do que ainda no início. Tá? O início, se os requisitos já estavam presentes no início, após a conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia, esses requisitos se mostraram ainda muito mais fortes. E vamos só para que a gente possa entender, né? No processo de uma maneira geral, analisando o processo agora como um todo, esse pedido de habeas corpus, até para a gente explicar a quem está em casa, né? O processo é um processo que ocorre na Justiça Federal, mas na primeira instância, né? Aqui em Sergipe. O recurso, o pedido de habeas corpus é feito para a regional, que seria no caso em Recife, foi isso, né? Isso. No sistema processual brasileiro, nós temos um escalonamento de instâncias. Então, como houve a decretação de prisão pelo juiz federal de 1º grau em instância, a instância superior seria ou é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que tem sede lá em Recife. Esse tribunal, ele aprecia o habeas corpus por 3 desembargadores que julgaram por unanimidade
por denegar a ordem de habeas corpus. Isso parece claro, mas vamos reforçar então que o processo ele continua correndo aqui na Justiça de Primeiro Grau. O pedido de habeas corpus ao TRF não faz diferença nenhuma nesse sentido do andamento do processo. Não. A ação penal, salvo engano, hoje inclusive é o último prazo que a defesa terá para apresentar a sua defesa técnica, salvo engano. Se eu não estou enganado, hoje é dia 24, provavelmente até hoje 24 é o último dia do prazo que eles têm para oferecer a defesa. E nada impede que as vias recursais estejam andando em instâncias superiores. Agora, a próxima instância superior para apreciação de um novo habeas corpus ou de um recurso da defesa será o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Agora, eu queria, dentro desse contexto, tocar em alguns pontos que são questões que, para mim, ainda estão em aberto e o público de casa quer também esclarecimentos a esse respeito. Doutor Ives, por exemplo, nós falamos aqui amplamente sobre a questão das multas que foram enviadas à família do Genivaldo. Essas multas, o senhor tem alguma informação sobre elas? Se foi retirada? Vocês entraram com alguma solicitação administrativa para isso? Algum processo nesse sentido? Não, a informação que nós temos é que foi aberto um procedimento para a suspensão das multas. Nós vamos verificar junto à PRF e aí vamos novamente fazer agora de forma escrita, formalizar tal pedido para que eles cancelem a multa. O acervo probatório já é consistente para demonstrar que houve aí o abuso de autoridade, houve a tortura e o homicídio qualificado. Então a gente quer a sensibilidade do órgão para que cancele a multa, até porque a punição maior que Genivaldo teve foi a sua própria vida ceifada. Então a gente vai formalizar esse pedido junto à PRF. Doutor Ives, não há nada a se comemorar aqui, obviamente, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que está a família de Genivaldo. De alguma forma está mais confortada, talvez, com essa situação toda? Olha, quando se tem um crime desta natureza, não há para a família desejo maior do que ver as pessoas que praticaram aquele fato presos. Enquanto defesa técnica, enquanto advogados, nós não comemoramos prisão de quem quer que seja. É bom deixar claro que a gente dá voz à família e a gente luta para que a justiça seja feita e a lei seja aplicada. E nós costumamos dizer o seguinte, que a lei que serve para punir, ela também serve para garantir os direitos. Tanto é que os PRFs têm todo o direito e estão sendo assistidos pela defesa técnica. Isso não retira da família o anseio que a justiça seja feita e que a prisão mantenha-se confirmada. Isso é bom deixar claro para a sociedade como um todo, que não se trata de discutir a gravidade em abstrata do crime como fundamento da prisão preventiva. Nós tivemos a veiculação de imagens que são imagens fortes, que ultrapassa a questão da mera abstratividade do crime e passa a analisar o crime em concreto. A violência concreta está demonstrada com base nas imagens, e isso é um dos fundamentos da preventiva. Outros requisitos da preventiva foram expostos tanto no requerimento feito pelo Ministério Público Federal quanto pela própria denúncia, que é a reiteração criminosa. 2 dos 3 agentes que foram denunciados e são réus no processo já se envolveram 2 dias antes de ato de violência e foram também indiciados pela Polícia Federal pelos casos anteriores. E isso que também motivou a prisão preventiva, a reiteração criminosa para a garantia da ordem pública e também como fundamento da prisão preventiva, embasado pelo Ministério Público Federal e corroborado e confirmado pelo TRF pela conveniência da instrução criminal. A demonstração ali nas imagens que os policiais eles não observaram o dever ali de atender o comando da população. E a população se sentiu intimidada com aquilo. Na verdade, a população tentava falar alguma coisa para eles e eles recuavam, não atendiam à sinalização da sociedade. E com isso a sociedade se viu intimidada. Entendeu assim o Ministério Público Federal, entendeu assim o juiz de primeiro grau e entenderam assim os desembargadores em manter a prisão dos agentes por estes fundamentos. Perfeito, eu agradeço a presença e a participação de vocês. Mariana, eu acho que está claro, mas se você tiver algum outro questionamento, nós seguimos aqui à sua disposição.
muito esclarecedor, viu, Lucas? Agradeça sempre a disponibilidade dos três que estão sempre aqui com a gente e a você também. A gente precisa